Deus ama os pobres, cuida dos pobres, recompensará os pobres pelos sofrimentos que receberam nesta vida e nos julgará por como nós lidamos com os bens e, mais ainda, como lidamos com o próximo mais pobre do que nós. Essas são algumas das fortes lições deste 26º domingo do tempo comum, que nos desafia a um exame de consciência sério e profundo. Como estamos lidando com o dinheiro? Como estamos lidando com o irmão necessitado? Olhamos só para nós, para o nosso conforto, para a nossa segurança financeira, para a nossa estabilidade, para o nosso lazer, para o nosso divertimento. Talvez estamos até esbanjando, ostentando, e não enxergamos o pobre que bate e vive à nossa porta. Hoje, Deus fala conosco de forma séria, para nos dizer que a pobreza não passa despercebida aos olhos de Deus, e que Deus convida a mim e a você a uma atitude nova, social, humana, fraterna e espiritual. Já a primeira leitura, que é tirada do profeta Amós, estamos lendo nos últimos domingos, portanto, lá do Antigo Testamento, nós temos uma crítica séria aos que vivem uma vida tranquila, confortável, até orgulhosa, cheia de luxos, sem se importar com a ruína dos pobres. O profeta chega mesmo a fazer, em nome de Deus, uma colocação em tom de ameaça, ou pelo menos de alerta. O profeta hoje diz: ai dos que vivem despreocupadamente, dos que estão seguros nas suas alturas. Ai daqueles que dormem em camas luxuosas, comem cordeiros. Ai daqueles que ficam cantando aos sons de instrumentos musicais, que bebem vinho em taças e se perfumam com perfumes caros e não se preocupam com a ruína do seu irmão. A palavra de Deus vai mais longe e diz que esse bando de gozadores será desfeito. O profeta apresenta um Deus implacável, com os ricos que são indiferentes aos que sofrem. O salmista vai na mesma linha no Salmo 145 e fará um elogio a como Deus olha os pobres. O Senhor abre os olhos aos outros. Os olhos dos cegos se abrem. O Senhor faz erguer-se o caído, protege o estrangeiro, faz justiça aos oprimidos, dá alimento aos famintos, liberta os cativos, ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O salmista enumera os grupos que eram marginalizados no seu tempo: estrangeiro, viúva, órfão, pobre, pessoas com deficiências físicas. A esses, o salmista diz que Deus se dirige com especial atenção, com especial disponibilidade, oferecendo todo o seu amparo e amor, enquanto para os maus Deus reserva a confusão e o castigo. No Evangelho, tirado do capítulo 16 de Lucas, Jesus conta uma parábola muito forte, muito forte. Há um rico e há um pobre. Só o pobre tem nome na história, Lázaro. O rico não tem nome. É importante a gente recordar que quando a Bíblia aponta uma personagem e não nomeia, não lhe dá um nome próprio, a dinâmica bíblica leva o leitor a se enxergar naquele lugar. Portanto, o pobre é Lázaro. É alguém individualmente considerado por Deus. Alguém olhado por Deus na sua especificidade, da sua pobreza, e que terá de Deus toda a acolhida.
e a compensação pelos sofrimentos desta vida. O rico esbanjador não tem nome. A Bíblia quer que eu e você nos enxerguemos no lugar dele. E o que Jesus conta nessa história? Esse rico vivia de festa em festa, se vestia de forma elegante. O pobre Lázaro mendigava aquilo que eram os farelos que caíam do rico. Acontece que os dois morrem. O pobre Lázaro é levado para o céu. O rico não tem o mesmo destino. Acontece então que nesse contexto já pós vida terrena, o sofrimento é grande para esse rico esbanjador e indiferente ao pobre. Vendo então o tamanho da tormenta reservada a quem vive a indiferença com os pobres, o rico faz alguns pedidos dirigidos aqui a essa figura do pai Abraão, o pai da fé, o precursor de toda a fé. Aquele que já lá no capítulo 12 do Gênesis abraçou a caminhada de Deus e é considerado o pai das religiões monogâmicas. Primeiro, o rico pede piedade e suplica, vamos trocar a palavra? Mendiga que aquele pobre Lázaro toque a ponta do dedo e molhe a sua língua, porque ele estava sofrendo com o calor daquelas chamas. Não é possível. Abraão explica que há um abismo enorme entre os dois contextos em que eles se acham. Depois, Abraão dirá o motivo deste abismo. Por que cada um tem um destino e esses destinos são tão diferentes? Tu recebeste teus bens durante a vida, Lázaro os males. Agora ele encontra consolo e tu és atormentado. Querido irmão, querida irmã, este evangelho é forte. Fala a mim, a você e a toda a humanidade. Deus nos julgará conforme o tratamento dado ao outro, especialmente ao outro mais pobre do que nós. Quem encontrou nos bens terrenos o seu conforto, a sua segurança e fez dos bens uma barreira em relação aos pobres, receberá de Deus a mesma indiferença que deu aos pobres desta vida. Os pobres, ao contrário, que neste mundo receberam indiferença, marginalização, rejeição, exclusão, fome, receberão de Deus o prêmio eterno, que superará numa potência infinita os males sofridos neste mundo. Como é consoladora a palavra de Deus nesse sentido. Os pobres serão acolhidos por Deus na eternidade, e os que rejeitaram os pobres serão rejeitados pelo Senhor na eternidade. O rico continua a sua súplica a Abraão e pede: ao menos então, vai até a terra, avisa para os meus irmãos que o destino é esse. A resposta de Abraão é interessantíssima. Ele diz: eles têm Moisés e os profetas que os escutem. O que Abraão está dizendo na história que Jesus faz? Está dizendo que eles têm a Bíblia. Moisés é o grande nome do Antigo Testamento, o legislador do Antigo Testamento, é quem dá à humanidade os 10 mandamentos em nome de Deus. E os profetas são aqueles que sintetizam toda a mensagem de Deus do Antigo Testamento. Obviamente só havia o Antigo Testamento, nós estamos aqui no tempo ainda de Jesus. Então, Abraão diz: é a palavra de Deus o farol que deve conduzir. É o caminho que as pessoas devem trilhar. Se estão vivendo a palavra de Deus, não precisam de mais nada. Vivendo a palavra de Deus, saberão como tratar o outro. A palavra de Deus não deixa indiferente quem a acolhe, quem a põe em prática. A palavra de Deus não leva à exclusão, mas à inclusão. A palavra de Deus não leva à violência, mas à paz.
A palavra de Deus não leva à dominação, mas à igualdade e ao respeito à dignidade de cada pessoa. Então Abraão aponta na história que Jesus conta com uma força extraordinária que é a Bíblia, é a palavra de Deus que transforma a vida e dá o segredo de como viver a vida e como agir com cada próximo. O rico não se convence, nem poderia, não parece ser uma pessoa que tivesse intimidade com a palavra de Deus, não entende o poder da palavra de Deus, como pode acontecer com muitos de nós. Ele então tenta a sua cartada final. Ele diz que Lázaro vá, porque se um morto ressuscitar, se um morto voltar à terra, acreditarão. Agora é Abraão que é cético e diz: se eles não escutam Moisés e os profetas, vamos ler de outra forma? Se eles não levam a sério a Bíblia, se eles não praticam a palavra de Deus que está disponível para eles há tanto tempo, pode um morto reviver, que não acreditarão. É uma profecia sobre o próprio Jesus, ressuscitado dos mortos, vivo ainda está depois de morto, de assassinado. E ainda assim, há muitos que não creem no amor, há muitos que não creem em Deus, há muitos que não creem em Jesus Cristo. Há muitos que, mesmo dizendo crer em Deus, continuam a ser indiferentes aos pobres. Mesmo um ressuscitado não consegue tocar o coração de um indiferente, de um rico de si mesmo. Mesmo um ressuscitado dos mortos não consegue fazer alguém que é apegado às riquezas olhar para o outro, enxergá-lo como pessoa. Jesus deixa essa parábola como um ensinamento forte, como estamos hoje aprofundando, para dizer: é preciso ter todo o cuidado do mundo. É preciso ler e praticar a Bíblia. É preciso ter muito cuidado com a administração que nós fazemos dos bens, para não virarmos ostentadores, esbanjadores. E é preciso partilhar os bens. É preciso partilhar o que se tem, seja muito ou seja pouco, com quem tem menos. É preciso enxergar o pobre com o seu nome. É preciso que quando a gente encontre o pobre, a gente o veja, o toque, o ouça, estabeleça com ele um relacionamento de fraternidade, de humanidade. O pobre é um ser humano, é meu irmão, tem a mesma dignidade que eu, merece o mesmo respeito que eu, merece todas as oportunidades, toda a acolhida. Assim Deus o tratará. A segunda leitura nos dá uma síntese, um programa de vida de quem crê em Deus. Foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Conquista a vida eterna para a qual foste chamado e pela qual fizeste a tua profissão de fé. Diante de Deus que dá vida a todas as coisas e de Cristo que deu bom testemunho da verdade, guarda o teu manto íntegro, sem mancha, até a manifestação de Cristo. Porque é Ele o único soberano. É Ele que possui a imortalidade. Veja como são belas essas palavras de Paulo a Timóteo. Fugir do que é perverso e buscar justiça, piedade, fé, amor, firmeza e mansidão. Que essa palavra nos ajude a encarnar em nós as virtudes de Deus e, indo ao encontro de cada pobre, produzir solidariedade, generosidade, fraternidade, dando de nós mesmos ao outro. E assim experimentaremos o céu já aqui. E receberemos de Deus não o tratamento do rico do Evangelho, mas poderemos, junto com todos os Lázaros, os pobres preferidos de Deus, nos sentar à mesa da eternidade,
com o Pai no paraíso. Bom domingo e boa semana.